boa tarde a todos os presentes. Obrigada pela vossa presença nesta sessão de informação sobre o Programa Geral de Gestão. Eu sou a Tânia Sousa, sou a Program Manager do Programa Geral de Gestão. Já há 6 anos que estou com este programa e por mim têm passado muitas pessoas, muitos participantes que anualmente se inscrevem e decidem investir neste programa. Esta sessão de esclarecimento vai contar aqui com uma apresentação que eu vou já projetar. Queria só dar uma nota de que ao longo da apresentação, conforme vão tendo dúvidas, podem colocar as vossas questões no Q&A, é um fórum que vai estar sempre aberto e eu no final, depois mediante as questões que me vão sendo colocadas, tentarei responder a todas. Vamos então começar aqui com a apresentação. Eu peço a todos que os que estejam a ver a apresentação, porque estejam todos a ver, perfeito. Bem, nós vamos apontar já para 2023, esta sessão de apresentação diz respeito ao PGG 2023, nós temos neste momento o PGG 2022 a decorrer, mas todos os anos nós iniciamos um novo ciclo do Programa Geral de Gestão e por isso, para todas as pessoas que vão estando aqui presentes, o objetivo é que de facto possam ter aqui todos os esclarecimentos relativamente ao Programa Geral de Gestão de 2023. Falar-vos um pouco da formação de executivos da Católica Lisbon. Nós temos desenvolvido aqui um forte compromisso com os nossos participantes, com uma missão muito clara, muito alinhada com aquilo que são os nossos objetivos organizacionais, que assentam numa formação da comunidade com competências para, no fundo, liderarem aqui processos de mudança, melhorarem o mundo nas suas dimensões económica, social e ambiental, através do conhecimento e de um sólido conjunto de valores humanistas, e está muito alinhado com o nosso propósito, que é o Achieve Greatness, que estamos neste momento a desenvolver, tendo em conta a estratégia da escola e da universidade para os próximos anos. Dizer-vos também que contamos com mais de 3.500 participantes ao ano na nossa formação de executivos, vamos contando aqui com várias nacionalidades, temos mais de 100 programas realizados anualmente. Quando falamos em programas, falamos numa vertente não só de programas de inscrição aberta, mas também programas customizados e também mais de 50.000 quadros de empresas diplomados. Em termos das nossas credenciações e do nosso posicionamento ao nível dos rankings internacionais, é importante dizer que neste momento somos a escola número 1 ao nível da satisfação global nos programas de inscrição aberta e nos Executive Masters, que são mostrados para executivos. Também vos dizer que somos a escola número 1 nos programas customizados para empresas que nos contratam formação à medida das suas necessidades, e por isso neste momento estamos cotados a nível do ranking Financial Times como a escola número 1. Ao nível global somos a escola número 19 no ranking da Financial Times, a nível de programas customizados, o que nos permite ter aqui algum conforto em dizer que de facto os nossos programas estão alinhados com as necessidades das organizações, quer a nível nacional, quer a nível internacional, porque não trabalhamos só com empresas portuguesas, trabalhamos com empresas de várias nacionalidades. Dizer-vos também que somos o top 25 a nível europeu, a nível das melhores escolas nos programas de inscrição aberta e nos Executive Masters, e top 27 a nível global na Executive Education. De facto, este é um currículo bastante ambicioso, mas ao mesmo tempo também que nos satisfaz, mas numa perspectiva também de melhoria contínua e de continuar a escalar aqui esta montanha para posicionarmos ainda como melhor escola a nível nacional e a nível europeu e mundial. Este slide eu estive aqui nas últimas semanas atenta àquilo que vem sendo dito ao nível daquilo que é a gestão e a importância da gestão para as empresas. Dizer-vos que cada vez mais são os CEOs, os diretores,
os responsáveis das organizações a vários níveis, que realçam a importância da gestão como um fator crucial para o desenvolvimento e a formação dos recursos humanos. Não basta neste momento ser-se um advogado, um médico, um farmacêutico, um engenheiro, aliado a uma dimensão mais técnica do conhecimento, a gestão passa a ser aqui uma alavanca muito importante para que as empresas possam capacitar-se e fazer face aos desafios futuros que nós temos em termos de sustentabilidade, de gestão económica, gestão social. Todas estas dimensões são extremamente relevantes e todas estas visões que eu vos passo aqui nestes testemunhos de vários responsáveis de várias organizações realça-vos a importância da gestão para o contexto em que vivemos a nível organizacional. O PGG tem sido aqui uma alavanca que nós temos desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos para as empresas e para os profissionais que nos procuram. Temos possibilitado aqui o desenvolvimento de competências ao nível da gestão, que no fundo preparam um conjunto de pessoas para assumirem cargos de maior responsabilidade nas organizações. Eu aqui apresento-vos as principais organizações que, na perspectiva de programas customizados e na perspectiva de programas abertos, de inscrição aberta, de onde é que nós recebemos a maior parte dos nossos participantes no programa, mas poderia-vos também falar em setores de atividade. Nós aqui temos representados vários setores, desde o alimentar ao retalho, ao farmacêutico, mas efetivamente falta aqui um conjunto e uma panóplia de empresas que são micros, pequenas e médias empresas, que não têm a projeção que se calhar muitas destas que são grandes empresas têm, mas que anualmente procuram o programa. E isto é importante ressalvar, é que efetivamente há um tecido empresarial a nível do Programa Geral de Gestão, que se foca essencialmente naquilo que são as micros, pequenas e médias empresas. Estas são, se calhar, o nosso top 10 ou mais até, mas efetivamente são grandes empresas que nos têm vindo a procurar e que anualmente os seus colaboradores ou as pessoas que trabalham nestas organizações veem no PGG como uma possibilidade de alavancar a sua carreira profissional. O PGG, a quem é que se destina? Qual é o público-alvo que nós procuramos para o programa? Essencialmente profissionais de áreas profissionais muito diversificadas, como vos disse, o PGG tem um público muito heterogéneo, o único ponto comum é não terem formação em gestão, porque efetivamente este programa equivale a um primeiro ano de uma licenciatura em gestão, que façam aqui na Universidade Católica, mas o objetivo é que de facto não venham replicar conhecimento, o objetivo é que pessoas de áreas diversificadas, desde o setor farmacêutico às engenharias, às áreas das ciências sociais, procurem no fundo um complemento às suas dimensões mais técnicas, fazendo aqui uma formação estrutural em gestão. Procuramos quadros em ascensão, quadros que pretendam evoluir profissionalmente para funções mais séniores e que tenham pelo menos 2 anos de experiência profissional. Obviamente que todo o candidato passa por uma avaliação criteriosa por parte do nosso diretor do programa, que é o professor José Filipe Rafael, e o objetivo efetivamente é que executivos com potencial, com elevado potencial e talento se possam desenvolver como futuros gestores, quer de empresas, quer de departamentos, quer de áreas de negócios, e por isso façam o PGG como um motor dessa mudança. O formato do PGG, nós dizemos que o formato do PGG é um formato altamente compatível com uma atividade profissional ou uma dimensão pessoal e familiar. Eu já vos vou explicar isto na medida em que vou apresentar o calendário do programa e mostrar-vos como é que isto tudo funciona, mas efetivamente o Programa Geral de Gestão é um dos programas, e diria se calhar único no mercado, que oferece aqui uma flexibilidade naquilo que é a gestão do calendário do participante. O PGG apresenta uma estrutura modular, já vos vou apresenta 16 módulos e 6 fóruns,
pode ser feito com uma especialização ou sem especialização. A especialização pode ser em marketing ou em finanças, sem especialização será um programa em gestão geral de empresas. Flexível no calendário, pode ser feito entre 9 meses para quem quer um regime mais intensivo, até 2 anos, com possibilidade da pessoa ir deixando módulos para o ano seguinte, sem ter aqui de facto definida uma data fim a priori que condicione os términos do programa. A pessoa pode ir gerindo ao longo do calendário a sua disponibilidade. A média anda num ano, um ano de frequência do programa, começando em janeiro, terminando em dezembro, mas nem toda a gente termina num ano, e raras são as pessoas que fazem isto de forma intensiva, porque quando há uma dimensão pessoal e familiar e uma dimensão profissional na vida do participante, o ideal é que de facto conciliem-se todas essas vertentes com um percurso formativo connosco. Depois dizer que o PGG tem aqui um suporte online permanente, há uma plataforma de autogestão do percurso, o participante acede a uma plataforma onde vai gerindo todo o seu percurso a nível de datas e a nível de módulos, o que é que pretende ou não fazer ao longo do programa. No fundo o PGG só fica fechado quando a pessoa efetivamente termina, porque durante a frequência do mesmo pode sempre ir alterando os módulos que quer frequentar, as datas em que o vai fazer, se fazer este ano, fazer para o ano, ou seja, há sempre aqui uma liberdade para a pessoa poder ir gerindo o seu percurso e pode ser feito com ou sem avaliação. Com avaliação pressupõe aqui um conjunto de exames e de trabalhos práticos, além da assiduidade, que tem que ser igual ou superior a 80%, quem opta sem avaliação, e temos pessoas a fazer o programa sem avaliação, é numa perspectiva apenas da assiduidade, que tem que ser sempre igual ou superior a 80%. Agora falar-vos aqui um pouco da estrutura do programa, como é que ele está estruturado. Esta estrutura foi criada foi criada há 20 anos atrás, mas com uma alteração quase estrutural ao longo destes 20 anos. O programa não podia ser igual como há 20 anos atrás, mas esta estrutura de facto vai sendo uma estrutura que vai sofrendo sempre modificações. Eu não diria de ano para ano, mas pelo menos tentamos rever quase em 2 anos, 3, de forma a introduzir aqui, no fundo, temáticas que achamos que são relevantes no contexto da gestão. Antigamente a gestão era mais tradicional, hoje em dia já temos a tecnologia e por isso a gestão vai-se alterando e não se faz da mesma forma. Dizer-vos que para mim o PGG é como se fosse uma árvore. Esta comparação acaba por ser uma comparação um pouco, uma analogia um pouco estranha, mas dizer-vos que tudo começa por um tronco comum de uma árvore assenta efetivamente numa raiz que é a gestão estratégica. A estratégia é a raiz do Programa Geral de Gestão e por isso qualquer programa de gestão tem que ter estratégia, seja uma estratégia de topo, seja uma estratégia operacional, mas assenta numa estratégia. Este módulo que vos apresento aqui de gestão de organizações e estratégia no tronco comum é um módulo que é obrigatório para todos os participantes do Programa Geral de Gestão, todos têm de o fazer, porque todos têm que perceber que gestão está alicerçado a uma coisa que se chama estratégia. Depois, dentro do tronco comum, o tronco, por assim dizer, de toda esta árvore, assenta na gestão de recursos humanos, a gestão de equipas com inteligência emocional, a transformação digital, que faz parte hoje da gestão e faz parte do tronco comum da gestão, a negociação, a contabilidade financeira, o marketing e as finanças. Dizer-vos também que este tronco comum está desenhado numa perspectiva mais da gestão geral, mas quem quiser fazer uma especialização pode optar efetivamente por fazer aqui módulos de especialização em marketing e módulos de especialização em finanças. Todos estes conjuntos de módulos do tronco comum, marketing e finanças, prefazem os 16 módulos do Programa Geral de Gestão. Quem quer fazer o Programa Geral de Gestão sem uma especialização associada deve escolher destes 16 módulos que vos apresento aqui, entre o tronco comum, marketing e finanças, deve escolher 8, sendo que gestão de organizações e estratégia é obrigatório, tudo o resto acaba por ser aqui um pouco ao critério do participante em função dos seus objetivos pessoais, profissionais,
daquilo que faz sentido para a sua carreira. Nós também orientamos na construção, por assim dizer, do percurso do participante, na estruturação dos módulos, na medida em que nos é pedido algum aconselhamento. Mas salvo essas exceções, o participante decide aquilo que acha que é relevante para o seu percurso. Para quem quer fazer uma especialização em marketing ou uma especialização em finanças, aquilo que nós dizemos é, ok, deve fazer 8 módulos, 4 deve ser o tronco comum, dizendo que a gestão de organizações e estratégia é obrigatória, e a especialização em marketing, fazer os 4 módulos de marketing, fazendo naturalmente marketing no tronco comum, porque é um módulo introdutório, e escolhendo aqui mais 2 módulos do tronco comum para conseguir completar então a especialização em marketing. No caso das finanças, fazer os 4 módulos das finanças, a gestão de organizações e estratégia, que é obrigatória para todos, fazer finanças, que é um módulo introdutório e estrutural para quem quer fazer finanças, recomenda-se também o contabilidade financeira para quem quer fazer finanças e escolher mais um módulo do tronco comum para completar os 8 módulos que tem que fazer no âmbito do programa. E depois os fóruns. Nós oferecemos 6 fóruns ao longo do ano, destes 6 a pessoa tem que escolher 2 que acham que pode estar alinhados no fundo com aquilo que é o seu percurso no âmbito do programa. Obviamente que economia para gestores está um pouco mais orientado para quem faz finanças, marketing estratégico nas redes sociais para quem faz marketing, todos os outros é numa perspectiva mais generalista, desenvolvimento de competências mais comportamentais e que podem associar-se aqui a um percurso que pode ser quer com uma especialização, quer sem. Como é que isto se materializa em termos de calendário? Tipicamente, quando eu apresento este calendário a qualquer participante, a qualquer pessoa que queira fazer o Programa Geral de Gestão, é de facto assusta, porque a pessoa vê este conjunto de cores e não percebe muito bem como é que isto funciona. A verdade é que depois de se entrar neste ritmo do Programa Geral de Gestão, tudo se torna bastante intuitivo. Nós costumamos dizer no Programa Geral de Gestão que temos intakes são momentos de entrada no programa. A pessoa quando começa a pesquisar sobre o Programa Geral de Gestão, a perceber como é que este programa funciona, o que eu peço numa primeira fase é para a pessoa definir mais ou menos que módulos é que gostava de fazer, se com uma especialização, sem uma especialização, enfim, pelo menos orientar uma primeira seleção de módulos para depois poder explicar como é que funciona o calendário. Explicando o calendário, o primeiro intake, o primeiro momento de entrada no programa começa a 7 de janeiro de 2023, com gestão de organizações e estratégia, que é o tal módulo obrigatório, têm aqui as siglas, o tal módulo obrigatório que toda a gente deve fazer no programa e por isso é o primeiro logo que é apresentado numa fase inicial. Dia 7 de janeiro começamos então com gestão de organizações e estratégia, turma 1. Quando aparece uma numeração, significa que são turmas. Nós oferecemos o mesmo módulo várias vezes ao longo do ano. O objetivo é conseguirmos efetivamente responder a todas as solicitações do mercado. Nós temos anualmente perto de 100 participantes a frequentar o programa. Pessoas que iniciam logo em janeiro e terminam em dezembro, ou pessoas que vão entrando ao longo do programa e não significa que tenham que terminar até dezembro, podem terminar no ano seguinte, conforme disse, qualquer pessoa que entre no Programa Geral de Gestão pode fazer o programa em 9 meses, ou pode fazer o programa em 1 ano, que é a média normal do programa, ou fazer o programa até 2 anos. Habitualmente quem entra mais tarde termina mais tarde, só vai terminar no ano seguinte. Nós atualmente, quem está a fazer o Programa Geral de Gestão connosco, nós temos ainda participantes de 2021 que deixaram módulos para 2022 e 2023, temos pessoas que entraram em 2022 que deixaram alguns módulos para 2023 ou que vão terminar agora em dezembro e por isso encerram o seu processo, o seu percurso de módulos no Programa Geral de Gestão e vão receber agora o seu diploma em janeiro de 2023. O PGG 2023 segue a mesma regra, as pessoas que comecem em janeiro tendencialmente acabam por terminar em dezembro, mas nós temos vários intakes que podem começar no dia 7 de janeiro, podem começar no dia 14 de janeiro com o segundo intake, com a turma 2 de gestão de organizações e estratégia,
ou podem começar a 4 de fevereiro com contabilidade financeira turma 1, e por isso, como já não fazem gestão de organizações e estratégia 1, porque já passou, e gestão de organizações e estratégia 2, porque também já passou, podem fazer aqui no dia 11 de março e 25 de março, gestão de organizações e estratégia 3. Ou seja, significa que quando há uma numeração, as pessoas têm que escolher uma turma na qual vão frequentar o módulo. Aquilo que eu digo sempre é, inicialmente, começarem por definir quais são os módulos que gostariam de fazer do programa e depois olharem para o calendário e perceberem quais são as turmas para cada módulo que pretendem fazer. Isto para ajustar os timings em que vão realizar os seus módulos no programa. Todos os módulos que nós oferecemos estão vertidos aqui neste calendário de 7 de janeiro a 16 de dezembro. Alguém que inicie o programa até março consegue finalizar o programa em princípio até dezembro, mas como vos disse, podem sempre deixar módulos para o ano seguinte, espaçando o suficiente para conseguirem fazer o programa sem impor um ritmo mensal, por exemplo, a cada módulo. Nós dizemos sempre fazer um módulo por mês, de forma a que a pessoa possa, conforme frequenta o módulo, passar 2 semanas fazer o exame. Reparem, se 7 de janeiro e 21 de janeiro, que são 2 sábados, o programa é sempre aos sábados, as aulas nunca são sábados seguidos, porque gostamos de equilibrar com a dimensão pessoal e profissional do participante. Ocupar todos os sábados durante um ano seria impensável para alguém que tem família, que tem uma atividade profissional intensa, que tenha necessidades de viajar ao estrangeiro, enfim, que tenha vida pessoal normal, como todos nós. Por isso, aquilo que nós propomos é a pessoa fazer um módulo durante um mês, durante 2 sábados. Ou seja, em janeiro, quem começar com gestão de organizações e estratégia 1, vai ter aulas no dia 7 de janeiro, aulas no dia 21 de janeiro e termina com o exame ao programa no dia 4 de fevereiro, com o exame a decorrer 2 semanas após o término do módulo. Isto também dá tempo para a pessoa estudar, preparar-se e fazer a seguir o exame. Dizer-vos que as aulas são sempre aos sábados, as aulas são das 10 às 18h30, com 1 hora para almoço, e o exame decorre sempre das 9 às 10. Significa que os exames, conforme a pessoa vai frequentando, vão ser sempre à primeira hora, das 9 às 10 da manhã, e a partir das 10 às 18h30, a pessoa depois tem as aulas. Haverão sábados em que a pessoa pode ter só aulas, haverá sábados em que a pessoa pode ter só exames, porque só vem cá fazer o exame das 9 às 10, e de vez em quando há exames que calham em dias em que a pessoa tem módulos para fazer. Exemplificando, alguém que vem fazer gestão de organizações e estratégia 1 no dia 7 e 21 de janeiro, vai ter aulas, vai ter exame no dia 4 de fevereiro, das 9 às 10 da manhã. Se a pessoa fizer contabilidade financeira turma 1, a partir das 10 da manhã, em que termina o exame, pode seguir para a sua aula e fazer então um módulo de contabilidade financeira turma 1, ok? Se a pessoa não fizer contabilidade financeira a turma 1, fizer, por exemplo, na turma 2, que está aqui em maio, a pessoa só vai no dia 4 de fevereiro fazer o seu exame das 9 às 10 e vai para casa. Por isso haverá sempre as 3 situações: ter aulas das 10 às 18h30, ter exame das 9 às 10 ou ter aulas, um exame e aulas de um outro módulo. E aí tem exame das 9 às 10 e aulas das 10 às 18h30. Cada módulo é composto por 2 sábados, por isso, quando vocês verificarem, cada módulo vem sempre emparelhado com 2 sábados, que não são seguidos, são de 15 em 15 dias, para dar então esta flexibilidade. O primeiro intake a 7 de janeiro, o segundo intake, ou seja, pessoas que não queiram iniciar a 7 de janeiro podem iniciar a 14 de janeiro, pessoas que não consigam iniciar a 7 e 14 podem iniciar a 4 de fevereiro e por aí adiante, até no fundo, ou seja, sempre que inicia um novo módulo e verificando-se vagas, nós vamos abrindo estas vagas na nossa plataforma e informando sempre que há existência de vagas conforme os módulos que vão avançando, mas dizer-vos que a partir de 17 de junho, que é o último intake no Programa Geral de Gestão, não aceitamos mais ninguém em 2023,
candidaturas depois de junho só para 2024. Depois, dúvidas, já tenho aqui algumas questões que me foram sendo colocadas no Q&A, dúvidas vou-me colocando e eu vou responder no final depois a cada questão que me for colocada. Nós em 2020 fizemos um observatório em que lançamos um questionário a todos os antigos alunos do Programa Geral de Gestão, que eram mais de 2.000 participantes, alumni do programa, e questionámos, fizemos uma série de questões que nos permitiu avaliar o impacto do programa nas suas carreiras, nas suas vidas profissionais ao longo dos últimos anos. Dizer-vos que as conclusões que chegamos, que foram muito boas, foram que além de termos formado mais de 2.000 pessoas e 2.000 executivos no Programa Geral de Gestão, 9 em cada 10 dos antigos alunos recomendam o programa a futuros alunos, estamos a falar de 90% de pessoas que recomendam o programa a todos aqueles que queiram investir na sua carreira. 9 em cada 10, ou novamente 90%, reconhecem que desenvolveram competências críticas em gestão. Isto é importante para nós no sentido em que, de facto, conseguimos alavancar toda a dimensão do conhecimento e da competência associada à gestão, e 2/3, ou seja, mais de 60% dos profissionais referem que o programa alavancou as suas carreiras profissionais, quer na dimensão salarial, quer na dimensão de upgrade de carreira. Isto é motivo de orgulho, é o nosso currículo para nós dizer-vos que o PGG de facto tem sido aqui uma importante alavanca. Não esgotou ainda o mercado, porque nós estamos sempre a formar executivos e neste momento já temos executivos que estão nas faixas dos 60 anos, que fizeram o Programa Geral de Gestão há 20 anos, mas dizer-vos que efetivamente continuamos a formar jovens, pessoas profissionais que sentem necessidade de alavancar as suas carreiras, e isso tem sido bastante relevante ao longo destes últimos 20 anos em que o programa existe. Dizer-vos que este programa tem a direção do professor José Filipe Rafael, uma pessoa que tem aqui uma importante responsabilidade de acolher anualmente mais de 100 pessoas no programa, é o nosso diretor adjunto da formação de executivos, diretor-geral para a África, mas também agora para outros países da lusofonia, nomeadamente Brasil. Tem aqui um mestrado em investigação operacional, em engenharia de sistemas, pós-graduações em modelos de avaliação e decisão multicritério, e tem uma licenciatura em economia aqui pela Universidade Católica, na Católica Lisbon. Além do PGG, faz a direção do PAGAP, que é o Programa Avançado de Gestão e Avaliação de Projetos, e também nas nossas licenciaturas é regente em gestão de projetos e estatística multivariada. No Programa Geral de Gestão ele dá análise das decisões de investimento, um dos módulos da especialização em finanças, e por isso, além de ser docente, também tem aqui a responsabilidade de avaliar cada candidatura de cada candidato ao programa, avaliar se reúne os critérios para conseguirmos de facto ter um nível estável, homogéneo do ponto de vista da senioridade funcional das profissões, dos cargos que as pessoas frequentam, e ter aqui a garantia de que cada participante traz também acrescento àquilo que é o Programa Geral de Gestão, porque há um conjunto de partilhas e de experiências que as pessoas partilham ao longo de todas as turmas dos vários módulos do Programa Geral de Gestão, que são vivências das suas organizações e que acrescentam valor a todos os participantes com quem se vão cruzando. Dizer-vos também que é um programa que garante um elevado networking do ponto de vista de alargamento do networking, é provavelmente o programa de executivos que mais networking gera, precisamente porque tem 100 participantes ao ano, e estes 100 participantes ainda interagem com participantes de há 2 anos atrás e de há 1 ano atrás, e vão interagir com as pessoas do ano seguinte, caso deixem módulos para o ano seguinte, e 2 anos a seguir, ou seja, acabam por ter aqui um conjunto de conhecimentos e de networking associado à sua frequência do programa,
que também acaba por ser uma vantajosa na perspectiva em que conhecem outras pessoas que estão a apostar nas suas carreiras e que mais tarde ou mais cedo terão aqui responsabilidades acrescidas nas suas organizações. Do ponto de vista da criação e geração de valor para os negócios, acaba por ser algo, e até do recrutamento entre empresas, acaba por ser algo muito vantajoso. Investimento no Programa Geral de Gestão. O Programa Geral de Gestão tem um custo de 6.250 euros. Esta FII de inscrição, de frequência do programa, é a FII final, nós não vamos cobrar mais nada, se põe os 8 módulos e os 2 fóruns que a pessoa vai frequentar no programa, seja com ou sem especialização, e pode ser pago na totalidade ou em 10 mensalidades de 625 euros a partir do momento em que a pessoa inicia o programa. Ou seja, nós não vamos exigir que a pessoa comece a fazer pagamentos antes de iniciar o Programa Geral de Gestão. Quando faz a sua candidatura e ela é aprovada e começa a frequentar o programa, a partir desse momento é que nós vamos começar a emitir a fatura na totalidade ou em mensalidades para que possa então frequentar o programa. O que é que isto inclui? Todo o material pedagógico, todas as sessões de tutoria ao longo do programa, para a dimensão do marketing e das finanças, quem opta por uma especialização, haverão aqui sessões de tutoria que ajudam também a que as pessoas possam depois preparar-se para os exames e para os exercícios práticos e trabalhos de grupo e individuais que vão ter de fazer. Está incluído os coffee breaks, a possibilidade da pessoa concluir o programa até 2 anos, não vamos cobrar nada em adicional pela pessoa fazer em menos ou mais tempo. Para quem faz o programa com avaliação, pode fazer sem, mas também pode fazer com avaliação, e para com avaliação há sempre um ou outro exame que não nos corre tão bem, e por isso pode fazer 2 melhorias de notas no final do programa, para conseguir então alavancar ou melhorar a nota que obteve. A emissão ou reemissão de diplomas e certificados. Atenção que o diploma é para quem faz o programa com avaliação e o certificado é para quem faz sem avaliação, ou seja, só frequenta as aulas, não faz os exames. Quem faz os exames tem um diploma no final. No final, e nós todos os anos, no final de cada programa geral de gestão, temos uma cerimónia de entrega formal dos diplomas com fotografias e há também um jantar nessa sessão de encerramento. Convidamos sempre todos os alunos que venham receber o seu diploma a estarem presentes, porque é um momento de comemoração de 1 ano ou de 2 anos em que estiveram a fazer o programa e que foi intenso e por isso é um momento também de festejar. E depois o lugar reservado no parque de estacionamento para que de facto possam frequentar o programa com a comodidade necessária de terem um lugar reservado e não estarem preocupados com parqueamento. Depois dizer-vos que há condições especiais para antigos alunos da Universidade Católica Portuguesa e para empresas protocoladas. Nós temos um conjunto de protocolos com várias organizações que nos procuram e que fazem programas connosco, quer customizados, quer abertos, e que enviam anualmente um conjunto de pessoas para os nossos programas, e por isso temos condições especiais que depois poderei falar individualmente com cada uma das pessoas que depois quiserem me contactar para explicar quais são estas condições. Também temos, para quem necessita de financiamento bancário à educação, à formação, também temos um protocolo com a Caixa Geral de Depósitos com condições vantajosas, que depois também poderei enviar toda a informação para que possam ter esse acesso a essas condições. Para quem está nesta sessão e achou que foi esclarecedora, e espero que sim, e espero que tenha sido suficientemente esclarecedora do ponto de vista das vantagens do Programa Geral de Gestão, quais são os próximos passos que devem seguir, caso queiram avançar com a vossa aposta na vossa formação e na vossa carreira. Uma primeira fase, o preenchimento do formulário de candidatura, que está no nosso website, ou se colocarem no Google Programa Geral de Gestão da Católica, vai-vos aparecer logo. Há um formulário de candidatura que está dentro da página do programa, com todas as informações que eu estou aqui a falar, mas outras que também podem consultar, e aí fazem a vossa candidatura. A candidatura não pressupõe um compromisso inicial, é uma manifestação de uma vontade da pessoa em iniciar o processo de admissão ao programa, e de perceber se é elegível para a frequência do mesmo, porque o passo número 2
é a análise da candidatura por parte da direção do programa. A candidatura temos que ter dois elementos básicos, que é o CV atualizado ou o LinkedIn atualizado. Podem submeter um ou outro, desde que estejam atualizados com as últimas experiências profissionais, as habilitações académicas. É importante nós termos um conjunto de informação que nos permita perceber se o participante tem ou não os requisitos necessários para a frequência do programa. Se o diretor de programa, o professor José Filipe Rafael, tiver dúvidas, aí vai chamar para uma entrevista. Essa entrevista serve para nós, para despistarmos eventuais desalinhamentos da pessoa com o público-alvo que admitimos anualmente ao programa. O passo número 3, a partir do momento em que são admitidos ao programa, em que no fundo estão aceites, recebem um e-mail de admissão formal, em comunicar que estão aceitos a esse programa. Habitualmente também convocamos a pessoa para uma sessão de apresentação, que é muito mais pedagógica, no sentido de ter mais informação sobre o conteúdo dos módulos, sobre a estrutura do programa, a dimensão logística. Eu e o professor José Filipe Rafael fazemos estas sessões de esclarecimento para que a pessoa possa, no fundo, decidir se quer avançar ou não com o programa, quer conhecer mais os fóruns, mais os módulos, perceber como é que é o modus operandi, conhecer a plataforma onde se faz a escolha dos módulos. Toda essa dimensão é feita a partir do momento, ou essa sessão de esclarecimentos é feita, nós chamamos de sessão de apresentação do Programa Geral de Gestão, é feita a partir do momento em que a pessoa é aceita no programa. Se estando aceita, é convidada para essa sessão exclusiva para participantes que são aceitos no programa e, no fundo, tiramos todas as dúvidas ou esclarecemos mais questões que as pessoas possam ter. A partir desse momento, a pessoa pode decidir se quer avançar ou não no PGG. Se quiser cancelar, nós pura e simplesmente cancelamos todo o processo, não há qualquer custo associado, desde o momento da candidatura até a ação da apresentação do programa com o professor José Filipe Rafael. Não há qualquer compromisso, não há qualquer taxa que nós vamos implementar para que a pessoa fique vinculada, não, é totalmente livre. Se a pessoa, ao fim da sessão de apresentação, não quiser avançar, basta me informar e eu, basicamente, cancelo todo o processo. A partir do momento em que a pessoa sente que tudo aquilo que a sua candidatura, a presença na sessão de apresentação é suficientemente esclarecedora e reconhece as vantagens do Programa Geral de Gestão, a partir deste momento confirma a sua decisão de frequentar o programa. Indica: Tânia, eu quero avançar, e a partir desse momento preenche um formulário de admissão, que é um formulário um pouco mais robusto do ponto de vista dos dados. Aqui já pedimos dados de faturação e um conjunto de dados para a frequência do próprio programa, nomeadamente a dimensão de alergias alimentares para os coffee breaks, as matrículas para acesso ao parque, ou seja, já pedimos um conjunto robusto de dados, nomeadamente também os financeiros, para a emissão das faturas, só que as faturas só vão ser enviadas a partir do momento em que a pessoa inicia o programa. Se a pessoa iniciar a 7 de janeiro, ou a 14, ou uma data posterior, só a partir daí é que começamos, é que enviamos as faturas para a pessoa proceder ao pagamento. E depois, iniciar o programa. O programa inicia tendo em conta, enfim, a seleção de módulos que faz no Programa Geral de Gestão, faz a seleção dos 8 módulos, faz a seleção dos 2 fóruns, faz a seleção das respectivas turmas que quer frequentar dentro do calendário e a partir daí é que define a sua data de início e a sua data de fim de calendário. Por isso é que ninguém tem um calendário exatamente igual a outro participante, porque cada um escolhe os módulos e as turmas que quer e só no final é que define o seu calendário em função dos módulos e das turmas que escolheu. E a partir daí começa a frequentar o programa, recebe um e-mail de boas-vindas e vem à sala começar o primeiro módulo do Programa Geral de Gestão. Lá está, para quem começa a 7 de janeiro, será Gestão de Organizações e Estratégia, a turma 1. Pronto, deixar-vos os meus contactos para todas as dúvidas que possam ter, porque o Programa Geral de Gestão é complexo, por isso nós organizamos estas sessões, no fundo para explicar. Nós enviamos os e-mails, enviamos as brochuras, mas é um programa que, do ponto de vista da explicação, exige sempre bastante dimensão comercial, da perspectiva em que tem que se explicar como é que é a seleção de módulos, como é que se processa em calendário, como é que se processa o início do programa, qual vai ser o meu calendário quando a pessoa quer perceber, ok, quando é que eu inicio, quando é que eu termino. Isto vai ser algo que vai ser decidido a partir do momento em que a pessoa decide avançar com a sua inscrição no programa. Damos acesso a uma plataforma
para a pessoa poder escolher os módulos que quer fazer e as turmas, e a partir daí poder gerir o seu percurso no Programa Geral de Gestão. Dizer também que uma das vantagens do Programa Geral de Gestão é que a pessoa pode definir inicialmente 8 módulos e 2 fóruns, mas pode decidir, conforme vai fazendo o programa, que afinal aquele módulo ou aquele outro módulo não é aquilo que pretende, e por isso vai, então, a sua área reservada na plataforma, alterar os módulos e escolher outros. A pessoa pode inicialmente decidir fazer com especialização e chegar a meio e decidir, afinal, não quero com especialização e vou escolher estes módulos e aqueles, e fazer um mix entre módulos do tronco comum, módulos de marketing, módulos de finanças, e aí não faz uma especialização. Ou pode também decidir que numa fase inicial vai fazer o programa geral sem especialização e depois faz aqui uma decisão contrária em pensar, ok, não, eu afinal quero uma especialização. E isso é algo que nós gostamos muito de evidenciar, que o PGG é, como vos digo, não tem um calendário fechado. Vocês vão decidindo ao longo do programa que módulos querem fazer, se é com ou sem uma especialização, se é na turma 1, 2 ou 3, do ponto de vista da gestão de datas, e podem alterar. Se não podem estar na turma 1, passam para a turma 2, se não podem estar na turma 2, passam para a turma 3, ou deixam para o ano seguinte. Vão gerindo em função da vossa disponibilidade, ok? Vou passar agora, eu tenho várias questões, espero conseguir responder a todas. É obrigatório começar por gestão de organizações e estratégia? Não, não é obrigatório. Nós, conforme vamos fazendo o calendário anual, não é? Para todos os anos, costumamos pôr logo gestão de organizações e estratégia, porque é um módulo, como é obrigatório, aparece logo no início. Mas quem iniciar o programa mais tarde pode perfeitamente iniciar neste caso, por contabilidade financeira. Eu voltando aqui, se calhar, aos módulos não, ao calendário. Se vocês verificarem aqui no calendário, quem entrar no terceiro intake começa com contabilidade financeira, turma 1, a 4 de fevereiro. Significa que vai deixar gestão de organizações e estratégia para março. Não é obrigatório e necessário que façam gestão de organizações e estratégia logo no início. Muitas vezes acontece, efetivamente, quem começa até mais tarde, imaginem em junho, já não tem a maioria dos módulos de tronco comum que decorreram no primeiro semestre. Tipicamente, pegam nos restantes módulos do tronco comum e começam por fazer, neste caso, finanças, para fazer módulos da especialização em finanças depois no segundo semestre, mas deixam módulos para o ano seguinte, e por isso é perfeitamente comum, não há uma ordem específica para a realização dos módulos, exceto em alguns módulos de finanças e da especialização em finanças, exceto em alguns módulos de especialização em marketing, que neste caso obedece aqui a algumas precedências. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, que nunca entro assim tão profundamente nestas sessões, nesta dimensão, porque é algo que depois explicamos mais à frente nas sessões de apresentação, mas, por exemplo, alguém que vá fazer análise das decisões de investimento, que é o módulo da especialização em finanças, e marketing e mercados financeiros, peço desculpa, vocês têm as legendas aqui em baixo, podem ir acompanhando as iniciais, as abreviaturas. Quem faz, por exemplo, análise das decisões de investimento em mercados financeiros, deve fazer finanças primeiro, porque estes dois módulos obrigam a que a pessoa tenha conhecimentos de finanças. Isto é especialmente relevante para as pessoas que fazem o Programa Geral de Gestão sem especialização, na medida em que a pessoa vai, por exemplo, fazer 6 módulos do tronco comum, vamos supor, faz gestão de organizações e estratégia, faz marketing, faz finanças, faz gestão de equipas, negociação, e depois quer fazer aqui 2 módulos isolados, vamos supor, da especialização em finanças. Por exemplo, se fizer análise das decisões de investimento em mercados financeiros, é impreterível, é obrigatório a pessoa fazer finanças primeiro. Isto é uma cadência de conteúdos, porque sem estas bases não consegue fazer os 2 restantes módulos. O mesmo se aplica à análise financeira e controle de gestão, que tem aqui 2 turmas, não é? Turma 1 e turma 2, podem escolher a turma 1 ou a 2 conforme a data que mais lhes convier, mas quem faz análise financeira e controle de gestão deve fazer primeiro contabilidade financeira. Quando nós damos acesso à plataforma do Programa Geral de Gestão, nós damos um acesso
do ponto de vista de estruturação destas regras, para que quando selecionem os módulos, caso não estejam a cumprir com uma destas regras, há logo um display de uma mensagem a dizer que, ok, para fazer análise financeira deve fazer primeiro contabilidade financeira. Estas regras estão vertidas na plataforma e por isso qualquer pessoa que vá fazer a seleção à partida receberá estas notificações quando estiver a fazer a seleção de módulos. Não obstante, eu recebo sempre também a notificação da seleção, no fundo, do percurso do participante, da escolha dos 8 módulos e dos 2 fóruns, e por isso, se houver aqui alguma incoerência ou algum reajustamento que eu às vezes posso sugerir, vou dando essa indicação ao participante para que o percurso seja o mais coerente e pedagógico possível. Outra regra é em marketing. Quem faz marketing de serviços e marcas e comunicação tem necessariamente que fazer marketing do tronco comum. Estas regras são obrigatórias no sentido que haja de facto uma coerência pedagógica para quem faz o programa. Vou passar para a questão 2. Os exames são obrigatoriamente presencial ou podem ser em live virtual? São obrigatoriamente em presencial. As aulas podem ser feitas ou em regime presencial ou em live virtual. Têm sempre, no fundo, um acesso online em direto à sala de aula. A aula está a decorrer em presencial, mas para quem quer fazer em remoto, no fundo dispõe de um link que vai aceder depois à aula que está a ser dada em direto na sala de aula. Mas os exames têm que ser necessariamente em presencial. É uma regra que nós implementamos. Aliás, isto do live virtual foi uma inovação que nós introduzimos com o Covid, que permitiu que, de facto, uma pessoa não tenha que se deslocar presencialmente para as aulas, mas a dimensão dos exames é impreterível que sejam presenciais. Quem escolhe não ter uma avaliação tem na mesma certificado? Exatamente, foi o que eu expliquei há pouco. Quem faz o programa com avaliação tem o diploma no final, vem mesmo mencionado o diploma. Quem faz o programa sem avaliação está vinculado à assiduidade, tem que ter pelo menos 80% da carga horária frequentada. E neste caso tem acesso a um certificado de frequência do Programa Geral de Gestão, ok? Nós temos que diferenciar aqui quem é que faz a avaliação e quem tem a dimensão da presença das aulas. E quem tem avaliação tem diploma, quem tem assiduidade igual ou superior a 80% tem certificado. É importante dizer isto. Ao longo do programa, as pessoas vão começando fazendo o Programa Geral de Gestão com avaliação. Nós somos exigentes do ponto de vista da avaliação, não entregamos o Programa Geral de Gestão assim de mão dada, sem de facto haver aqui um investimento de horas, de trabalhos, de exames, para o qual seja necessário este investimento pessoal para ter a obtenção de um diploma católica. Por isso, a pessoa ao longo do programa, dada a exigência que há dos trabalhos e dos exames, pode assumir que não tem condições para fazer uma avaliação, ou seja, e que não tem condições também do ponto de vista do desempenho, porque se chega a uma determinada altura e começa a ter exames menos proveitosos, o que vai acontecer é que a pessoa depois vai ter que ter um certificado, porque se começa, por exemplo, ao quarto exame ter negativa, não vai ter condições de ter um diploma no final. Por isso, a pessoa tem sempre um certificado na medida em que não corresponder à dimensão da avaliação, seja começando com avaliação, seja terminando sem avaliação. Por isso, o certificado, na dimensão da assiduidade ser 80%, é sempre atribuído. O diploma é atribuído na medida em que a pessoa tendo uma avaliação positiva e tendo 80% da carga horária frequentada, tem um diploma, então, católico. Diz-nos aqui outra pessoa, vou fazer especialização em finanças, só posso fazer 4 do tronco comum e os 4 de finanças, e se quiser fazer mais um módulo do tronco comum, posso? Pode. Ou seja, nós, aquilo que dizemos numa fase inicial, até para não enviesar aqui todo o percurso do participante, que já vai ser exigente com 8 módulos e 2 fóruns, é que numa fase inicial se foque e se dedique a 8 módulos. 8, sejam eles com uma especialização, 4 de tronco comum, 4 de finanças, 4 de tronco comum, 4 de marketing, ou 8 módulos à escolha dentro do Programa Geral de Gestão, dos 16 que são oferecidos. Se a pessoa no final quiser fazer um módulo adicional,
pode fazer um módulo adicional, mas atenção, há um custo associado. Nós por cada módulo cobramos 10% do valor da inscrição, será 625 euros. Nós fazemos esta cobrança porque há uma carga de trabalho associada à dimensão da avaliação e da preparação por parte do docente, que conforme o participante vai se inscrever e vai frequentar um módulo adicional, isso também traz trabalho adicional ao próprio docente. Por essa perspectiva, nós cobramos 625 euros por cada módulo adicional que seja feito no final do programa. A pessoa deve se inscrever, pedir para se inscrever junto dos serviços, nós fazemos essa inscrição e a pessoa faz a reserva desse módulo e tem esse pagamento associado de 625 euros. A única coisa que nós não cobramos, porque achamos que não faz sentido, é nos fóruns. Ou seja, havendo vagas e a pessoa tendo interesse em fazer mais do que 2 fóruns no programa, pode pedir aos serviços para se inscrever em fóruns adicionais. Os fóruns não têm avaliação, são, por assim dizer, conferências no âmbito do programa, que permitem conferências que nós dizemos que são em temas atuais, temas que se vão colocando à gestão ao longo dos anos e que nós achamos que são de extrema relevância, mas que não se justificam um módulo e uma avaliação. Por isso, nos fóruns, quem quiser fazer fóruns adicionais deve se inscrever. Havendo vagas, nós vamos aceitando até, obviamente, esgotarmos os lugares em sala. E aí não tem qualquer custo adicional. No caso dos módulos, há um custo adicional que depois, quando a pessoa termina o programa, pode pedir uma declaração adicional com o descritivo de todos os módulos que fez, inclusive os adicionais, as notas que obteve e a assiduidade que teve a cada um desses módulos. Isso que, pronto, isto pode ser tanto módulos do tronco comum como módulos das especializações. Pronto, o que é que tem que fazer para conseguir essa inscrição? É pedir, de facto, a mim ou uma colega que vai dar apoio também ao programa, somos 2 pessoas que estamos aqui, no fundo, integralmente dedicadas ao Programa Geral de Gestão, fazemos essa inscrição e a pessoa questiona-me ainda, inscrevi-me em 2022, mas ainda não fiz nenhum módulo. Posso só terminar até 2023 ou terminar em 2024? Sim, pode. Ou seja, está-se a inscrever agora, vai iniciar em 2023. Faz o percurso, os módulos que tiver em 2023, na plataforma vai ter sempre a opção de deixar o módulo para o ano seguinte. Ou seja, a pessoa decide os 8 módulos que quer fazer, pode decidir então as turmas pelas quais quer optar e a partir do momento em que opta por essas turmas, haverá um conjunto de módulos que não lhe dá jeito de fazer em 2023. Pode deixar já para o ano seguinte. Aquilo que eu digo em termos de regra de calendário é que os módulos do tronco comum decorrem sempre no primeiro semestre. Os módulos da especialização decorrem sempre no segundo semestre. Por isso, quando se deixa módulos para o ano seguinte com o objetivo de terminar, por exemplo, em 1 ano e meio, ter atenção que os módulos do tronco comum são aqueles que acontecem no primeiro semestre e por isso são esses que deve deixar para o ano seguinte, priorizando módulos da especialização no ano em que está a fazer o programa. Agora mais uma questão, bom dia, obrigado por esta sessão. Pode explicar com maior detalhe como decorre o formato online / presencial? Pronto, o formato online, há 3 dimensões que é importante aqui explicar no que diz respeito ao online e o presencial. Primeiro, pode fazer aulas em online, nós dizemos online, chamamos o live virtual, ou remoto, que é a ligação em direto à sala de aula. Ou seja, se não puder estar, cada módulo tem 2 sessões, 2 sábados, dias inteiros. Quem não puder estar, por exemplo, começou no dia 7 de janeiro, mas 21 de janeiro, que é a segunda aula de gestão de organizações e estratégia, turma 1, a pessoa não convém perder a turma em que está a fazer o módulo, porque senão isto depois é muito complicado fazer a segunda aula numa turma seguinte. Nós tendemos a gerir isto numa perspectiva de beneficiar sempre o participante, mas quando são docentes diferentes entre turmas no mesmo módulo, é importante frisar que convém fazer as aulas com o docente nas quais iniciou o primeiro sábado, ou seja, não convém fazer o segundo sábado com um docente completamente diferente. E a dimensão do online remoto, ou live virtual, vem precisamente mitigar esse problema. A pessoa não pode estar, está doente, testou positivo ao Covid, tem os filhos doentes e não é oportuno sair de casa, mas consegue até fazer as aulas
a assistir às aulas em remoto, a presença é validada na mesma, mas está em casa a fazer a sua aula. Também pode fazer o módulo todo em remoto, não tem que necessariamente estar cá em presencial. Contudo, chamamos sempre a atenção de um aspecto que achamos muito importante, que é, os nossos programas foram desenhados para presencial. A experiência é mais valorizada em presencial, do ponto de vista do networking, do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista dos trabalhos práticos. Mas, se em alguma situação que aconteceu de emergência, não pode estar numa outra sessão do módulo que está a frequentar, se ainda não iniciou o módulo, não inicia, mais vale pôr mais para a frente, escolher outra turma, ou deixar para o ano seguinte, tentar valorizar sempre a experiência presencial. Mas se quer fazer naquelas datas e quer fazer aquele módulo e não tem a possibilidade de estar presente e o formato remoto, online, não lhe causa confusão, pode fazer. Mas atenção, isto é um programa com avaliação. E sendo com avaliação, é importante o foco. O foco. E nós quando estamos em casa, isto é uma experiência pessoal que eu também tenho, quando estamos em casa, a assistir a uma aula durante um sábado inteiro, enfim, por defeito, por imperialidade do momento, acabamos por ter um desfoque no e-mail, no telemóvel, na família, enfim, em várias dimensões da televisão, há várias dimensões que podem aqui interferir. E sendo um programa com avaliação, isto é impactante depois na avaliação do exame que a pessoa vai fazer logo a seguir. Por isso, sempre que puder a pessoa estar em presencial é importante. Os fóruns, por exemplo, como não têm avaliação, sim, podem ser assistidos em remoto, não há propriamente aqui uma dimensão prejudicial à frequência da pessoa, tendo em conta o exame. Obviamente que, por exemplo, no Fórum Comunicar, com o professor João Matos, além de ser um privilégio estar com o professor João Matos em sala, ele faz umas dinâmicas super interessantes ao nível da comunicação e da negociação, que uma pessoa em casa perde sempre do ponto de vista da experiência. Por isso, nesta dimensão, é relevante estar presente, mas se a pessoa achar, por alguma razão, que o formato online não é prejudicial ao seu desempenho, deve sempre recorrer a esse formato, sempre que se sinta confortável. Depois é importante dizer que nós, também em formato online, temos aquilo que é a dimensão da plataforma. A plataforma que nós temos associada ao Programa Geral de Gestão permite que a pessoa, numa fase inicial, escolha os módulos, escolha as turmas, decida como é que vai ser o seu calendário, mas depois, quando o programa inicia, essa plataforma vai, conforme os módulos vão iniciando também, a pessoa vai ter acesso a um conjunto de materiais que vão estar disponíveis na plataforma do PGG. Por exemplo, todos os materiais que são projetados em sala, em que a pessoa, quando está em remoto, consegue aceder a esses materiais na plataforma, todos os exercícios práticos que deve fazer ou que a ajudam a preparar-se para o exame, testes exemplos dos anos anteriores também vão estar disponíveis, leituras complementares, estudos de caso, ou seja, nós temos uma plataforma que é, no fundo, um guia para o participante ao longo de todo o programa, que além do acesso a todos os materiais e a todas as informações necessárias para fazer os exames, para submeter trabalhos e tudo mais, também tem a componente da gestão das suas próprias inscrições nos módulos e nas respectivas turmas. Isso vai permitindo que a pessoa tenha total flexibilidade e a tal autogestão de gerir o seu percurso sempre que achar conveniente. O percurso inicial não tem que ser o percurso final, pode ser sempre alterado ao longo do programa. E conforme nos aproximamos do início do programa, vamos ficando bloqueados, entre aspas, geralmente é na quinta-feira anterior a cada módulo, a pessoa, se está inscrita nesse módulo, fica bloqueada e aí já consegue aceder e aí já não é possível alterar a sua inscrição no módulo. Se houver uma situação limite, que a pessoa não possa estar, porque esteve doente, teve um acidente, enfim, há uma situação totalmente inesperada, até a sexta-feira, ao final do dia, nós conseguimos alterar a inscrição da pessoa, pondo para uma turma seguinte, ou para o ano seguinte, ou para enfim, ou gerindo com a pessoa qual é o outro módulo que ela pretende fazer. Mas habitualmente, a pessoa tendo os módulos selecionados, na quinta-feira fica bloqueada nesse módulo, não conseguindo alterar, e no sábado começa a frequentar o módulo, tendo já acesso a todos os materiais do programa.
Inscrevi-me na especialização de finanças, posso começar fazendo o primeiro módulo de gestão de organizações e estratégia e só depois um de finanças? Sim, ou seja, tudo o que são módulos do tronco comum podem ser feitos sem uma ordem específica, pode começar com gestão de organizações e estratégia, pode começar com contabilidade financeira, imagino que vai fazer a especialização em finanças, mas também selecionou marketing, é um dos módulos que quer fazer, pode começar com marketing. No caso da especialização em finanças, uma das coisas importantes que tem de fazer primeiro, antes de começar a fazer módulos da especialização, é fazer finanças, que é um módulo obrigatório para quem faz a especialização em finanças, e neste caso contabilidade financeira. São dois módulos que nós, contabilidade financeira não dizemos que é obrigatório, dizemos que é altamente recomendável. Porquê? Porque para se ter conhecimentos de finanças é importante saber-se de contabilidade financeira. E para se ter conhecimentos de todos os módulos da especialidade de finanças tem que se ter conhecimentos de contabilidade financeira e finanças. Obviamente que se alguém me disser, Tânia, eu já fiz uma formação de contabilidade e finanças na licenciatura, uma formação que fiz através da empresa, ou seja, do ponto de vista de conteúdo, eu já tive acesso à informação do que é a contabilidade financeira. Nós aí o que fazemos é a pessoa inscreve-se e nós vamos à plataforma e, no fundo, alteramos para outro módulo que a pessoa pretenda, para não estar a utilizar um módulo num conhecimento que já obteve. No caso de finanças, tem mesmo de fazer, não há alternativa em não fazer finanças para se avançar para os módulos da especialização em finanças. O mesmo se aplica a marketing, quem faz a especialização em marketing tem que fazer marketing primeiro. Mas do ponto de vista dos restantes módulos, não há propriamente uma ordem, apenas pedimos é que não façam módulos de especializações, neste caso sem fazer, quem faz uma especialização, neste caso, não faça os módulos das especializações sem fazer finanças e marketing primeiro. Existe alguma obrigatoriedade em fazer um módulo antes de outro? Pronto, foi aquilo que eu expliquei há bocadinho. Quem faz a especialização em finanças ou em marketing tem de fazer finanças primeiro e marketing primeiro, são os dois módulos do tronco comum precedentes dos módulos da especialização. No caso da especialização em finanças, também fazer contabilidade financeira, mas quem não quer fazer uma especialização nem em marketing nem em finanças, pode escolher módulos das especializações. Aquilo que nós dizemos é que e estas regras depois eu vou-vos passar com mais detalhe, depois quem avançar com a candidatura, eu depois passo esta informação mais detalhada e até o descritivo de cada um dos módulos para que possam perceber também o que é lecionado em cada um destes módulos. Importante saber que no caso de quem não faz o Programa Geral de Gestão com especialização, só é obrigatório em situações específicas, análise das decisões de investimento e mercados financeiros, quem faz estes módulos isolados deve fazer finanças, análise financeira e controle de gestão, quem faz estes dois módulos isolados deve fazer contabilidade financeira, mas não precisa de fazer finanças, e no caso de marcas de comunicação e marketing de serviços, fazer marketing primeiro, ok? Portanto, estas regras depois são-vos passadas e é como vos digo, estão vertidas na plataforma para orientar o participante no próprio percurso, para que não se sinta perdido nas escolhas. Como e quando receberei o material pedagógico? Nunca recebi nada, mas também ainda não fui a nenhuma aula desde que me inscrevi em maio de 2023. Desde que, deve ser maio de 2022, presumo. Ou seja, é perfeitamente natural que nesta fase não receba material pedagógico. Vai receber material pedagógico físico no primeiro dia de aulas em que estiver. Ou seja, se começar a 7 de janeiro, com gestão de organizações e estratégia, no dia 7 de janeiro vai receber o seu material pedagógico físico e um welcome kit de boas-vindas que nós habitualmente entregamos no início do programa. E estaremos a recebê-lo, bem como o cartão de aluna que dá acesso ao parque, enfim, damos um conjunto de materiais físicos ao participante que está fisicamente na aula no primeiro módulo que começar o programa. No caso de, em termos online, não é? Nos materiais online, só vai ter acesso na quinta-feira antes de iniciar, neste caso, o módulo. Se, por exemplo, se inscreveu ou vai se inscrever em Gestão de Organizações e Estratégia Turma 1, 7 de janeiro é um sábado, 6 é sexta, 5 é uma quinta-feira. No dia 5 de janeiro,
quando for à plataforma, já vai ter acesso aos materiais de gestão de organizações e estratégia turma 1, ok? Os restantes módulos vai tendo sempre acesso na quinta-feira antes de iniciar esse módulo, porque, entretanto, os módulos seguintes podem ser alteráveis e nós não sabemos se a pessoa, não vamos fixar a pessoa uma escolha que à partida vai ser alterada, por isso nós na quinta-feira, anterior ao início de cada módulo, assumimos que aquela pessoa vai estar no módulo e a partir do momento em que assumimos que ela vai estar no módulo, damos acesso a todos os materiais pedagógicos online. Aos físicos, damos no sábado, quando estiver presencialmente na sala de aula. Algum destes diplomas confere grau académico? O grau académico é só conferido a licenciaturas, mestrados, doutoramentos, ok? Grau académico em Portugal é licenciatura, mestrado e de doutoramento. O PGG é uma pós-graduação, é um programa equiparado a uma pós-graduação. Neste caso não é um grau académico, todas as pós-graduações não são graus académicos, são, no fundo, todos programas, formações que faz após uma licenciatura. É importante também frisar que toda a formação das universidades é por diploma legal, em decreto de lei, considerada formação pós-graduada, ok? Só as universidades têm este estatuto. Este webinar vai estar disponível, vai estar disponível, a nossa equipa de marketing depois vai passar esta gravação para as nossas redes sociais e também vai enviar por e-mail para que possam voltar a assistir a todas estas informações. Quais são as empresas protocoladas? São muitas, não consigo dizer todas, são várias, desde a Sonai, a Jerónimo Martins, as grandes nacionais temos protocoladas e depois temos algumas também, não numa dimensão como a Sonai, ou como a Jerónimo Martins, ou como a nós, mas temos outras empresas mais pequenas também protocoladas. O ideal nestas circunstâncias é entrar em contacto comigo, para o meu e-mail, que tem no final desta apresentação, e dizer-me a empresa na qual trabalha para eu lhe poder dizer quais são as empresas protocoladas. Língua inglesa é uma condicionante. O programa é todo lecionado em português, os exames são todos lecionados, são todos em português, todos os materiais fundamentais para o estudo são em português, embora hajam casos de estudo e leituras complementares que possam ser entregues em inglês. Não é uma condicionante, não é de todo uma condicionante. É um add-on, uma mais-valia para que possa também estudar outras leituras complementares a determinados módulos ou fóruns. Quais foram os módulos obrigatórios? O único módulo obrigatório para todas as pessoas é gestão de organizações e estratégia. Depois, os outros que são obrigatórios é finanças, se a pessoa optar pela especialização em finanças, e marketing, se a pessoa optar pela especialização em marketing. E contabilidade financeira, recomendamos para as pessoas que vão fazer a especialização também em finanças. Boa tarde, é preciso preencher o formulário de candidatura e enviar o currículo para avaliação e em caso positivo a começar o programa só em maio? É possível, ou seja, se fizer a sua candidatura agora, se vai ser admitido, depois não tem que começar em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. Como lhe disse, pode iniciar em qualquer uma das datas de cada um dos módulos até 17 de junho. 17 de junho é, com Finanças 2, neste caso, é o último módulo do tronco comum que vai decorrer no primeiro semestre. A partir daí não aceitamos mais candidaturas. Até 17 de junho estamos sempre a aceitar candidaturas e por isso pode fazer a candidatura já e definir que o seu início do programa vai ser só em maio, sem problema nenhum. Inscrevi uma especialização em finanças, posso alterar para programas de geral de gestão e mais 2 de finanças? Pode fazer, ou seja, pode fazer, por exemplo, 6 módulos do tronco comum e 2 de finanças, cumprindo, neste caso, com as obrigações de precedências, que é aquelas que já mencionei há pouco, que deve fazer módulos anteriores antes de fazer módulos de finanças. Depois eu posso ver consigo estas regras, mas se já está inscrita e se já fez a seleção na plataforma, ele dá essas regras e por isso, por intuição, vai selecionando. Mas depois também, caso haja alguma dúvida, podemos falar para ver em pormenor o seu percurso. Para alunos que vivem em outros países, não existe a possibilidade de realizarem os exames à distância? Não, de todo. Os exames têm que ser mesmo realizados presencialmente.
Nós temos efetivamente alunos do Brasil, de Angola, Moçambique, que vêm a Portugal realizar o programa e que estão cá durante a vigência do programa. Podem fazer o Programa Geral de Gestão sem avaliação, e aí pode fazer todas as aulas à distância, com a ligação em live virtual, em remoto, mas não faz a avaliação e fica com o certificado no final. Para fazer com avaliação, tem mesmo de vir a Portugal fazer os exames. Mas a última questão, não é a última, é a penúltima, finanças, primeiro finanças, segundo contabilidade financeira, ou o contrário. Idealmente o contrário, primeiro contabilidade financeira e depois finanças. Se repararem, a contabilidade financeira 1 vem sempre primeiro de finanças 1, assim como contabilidade financeira 2 vem sempre primeiro do que finanças 2. Nós preferimos sempre que as pessoas façam primeiro contabilidade financeira e depois finanças. Fazer o contrário também não é problemático, mas idealmente contabilidade financeira primeiro e depois finanças. Bom dia, Tânia. No meu caso não vou fazer especialização, no entanto, no que refere a finanças e contabilidade financeira, não há precedência entre elas, posso fazer, portanto é a mesma questão, fazer primeiro contabilidade financeira e depois finanças. Pronto, eu acho que respondi a todas as questões, foram bastantes, eu peço desculpa todo este tempo, mas é de facto também partilhar aqui as dúvidas das pessoas, permite efetivamente que a maioria das pessoas que vai ouvindo estas questões também fique com o questionamento, com as respostas a algumas questões que também pretenda. Eu agradeço a vossa atenção, deixar-vos novamente os meus contactos para caso queiram mais informações adicionais. Podemos marcar reuniões online também, que eu faço habitualmente com bastantes candidatos que querem, numa fase inicial, até perceber qual é o percurso que vão fazer no Programa Geral de Gestão, como é que isto se materializa em questão de calendário. Eu faço várias reuniões com participantes e essas reuniões vão sendo importantes na perspectiva que é já com a pessoa, já ajuda a pessoa a construir um percurso e já oriento na questão dos módulos que vai fazer no programa. E acaba por ser às vezes bastante útil, enfim, estas reuniões para ajudar o próprio participante depois a ter as escolhas mais acertadas do ponto de vista do seu percurso profissional ou da sua ambição. Bem, eu não tenho aqui, entretanto foi-me colocada aqui mais uma questão, não, é só dizer muito obrigada, eu agradeço a todas as pessoas que estiveram disponíveis aqui na sessão e também estou ao dispor nos meus contactos para dúvidas que possam ter ao longo destas próximas semanas. As inscrições, ou melhor, as candidaturas estão abertas para 7 de janeiro, nós neste momento ainda temos vagas, a candidatura não pressupõe um compromisso, candidatem-se, nós avançamos com o processo de admissão e depois deste processo de admissão venham à sessão de apresentação com o professor José Filipe Rafael e depois decidem se querem avançar ou não, ok? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido vantajosa e agradeço a vossa atenção e desejo-vos uma boa tarde e um resto de uma semana. Obrigada pela vossa atenção.